Queridos, a paz do Senhor, boa noite, Deus abençoe sua vida. Nós estamos aqui no programa Palavra à Mesa e eu quero trazer uma palavra de Deus para o seu coração. Que Deus possa abençoar poderosamente a sua vida. A minha intenção hoje é desafiar você a avaliar o que estamos vivendo no nosso casamento, no nosso relacionamento, na nossa família, para renovar, reorganizar, alinhar as nossas vidas e os nossos casamentos. Então não saia daí, passe o link para outras pessoas, abençoe outras vidas, peço a você, divulgue esse link para que outras pessoas possam ser abençoadas através da palavra de Deus no programa Palavra à Mesa. Aqui quem vos fala é o pastor Luciano Paiva. Eu quero deixar meu abraço para todos que estão nos assistindo, para as nossas igrejas irmãs, lá em Aratu, pastor Fábio, Tramataia, pastor Nildo. Quero também para o pastor Átila, lá em Campina Grande, e para o nosso irmão Cacá, lá no Bar das Indústrias. Quando eu quero falar sobre alinhar, reorganizar as nossas famílias e o nosso casamento, eu quero trazer a ideia para você, meu querido irmão, minha querida irmã, a você que nos assiste, de uma reforma. Como se nós estivéssemos reformando a nossa casa, ampliando os espaços, não é? Refazendo diálogos. E quando nós pensamos sobre isso, temos sempre algo a aprimorar para vivermos melhor o que Deus tem para nós e o que Deus tem para a nossa família. Veja, eu quero que você tenha o coração aberto, o coração assim escancarado, para receber do nosso Pai, através do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré, uma palavra para a sua vida, para a sua casa e para a sua família. E o ponto de partida que eu quero iniciar trazendo essa reforma, trazendo essa reorganização, é o amor de Deus por nós. Quando nós sugerimos uma vida diferente, atitudes diferentes, nós fazemos isso por um único fato, em resposta ao amor de Deus por cada um de nós. A ideia é nós avaliarmos a nossa própria vida, olharmos para os nossos casamentos, olharmos para as nossas famílias. E quando nós fazemos isso, eu queria destacar e trabalhar dois pontos principais com a sua vida, para que você entenda isso. Primeiro ponto, a vigilância pessoal. Precisamos ficar espertos no que nós pensamos, no que nós vemos e o que nós falamos e nos expressamos. A gente precisa estar muito cuidadoso nas nossas palavras, naquilo que a nossa visão observa e naquilo que nós falamos ou expressamos. Precisamos ter uma vigilância pessoal sobre a nossa vida no que tange ao relacionamento conjugal. A segunda, vamos dizer assim, ferramenta é a ferramenta de proteção. O segundo ponto é a ferramenta de proteção. O que eu posso usar para evitar riscos na minha vida e no meu relacionamento conjugal. Pensando nessa direção, queridos, sobre a vigilância pessoal, nós precisamos estar ligados às nossas atitudes, às nossas posições, como eu devo proceder à minha vida, como eu devo me portar para lidar com riscos. E as ferramentas de proteção são para me equipar, para lidarmos de forma efetiva nos nossos relacionamentos pessoais. Eu quero usar o texto para essa questão de você olhar para a sua vida, se avaliar, não é? Ter essa vigilância pessoal. O texto do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 3, do versículo 9 ao 13, que ele diz: não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas próprias práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Quando nós pensamos no texto de Paulo, essa nova vida é uma nova vida em Cristo Jesus. E ele diz, não mintam uns para os outros e revistam-se do novo. É como colocar, meu querido irmão, minha irmã, uma roupa nova, não é? Nós não somos mais os mesmos, as nossas vestes foram mudadas, nós fomos impactados pelo amor de Jesus e se fomos impactados por esse amor, devemos agora viver de acordo com esse amor, como novas criaturas. E o sentido aqui
é despir-se do velho e se revestir do novo. Quando? Diariamente. Diariamente eu tenho que me despir do velho homem e me revestir do novo homem. Porque nós, eu e você, nós já renunciamos à antiga vida. E agora que renunciamos, nós precisamos agir à altura desse compromisso, dessa nova vida, e agir a partir da nossa fé. Nossa nova vida é algo muito importante. E aí nós somos feitos imagem e semelhança de Deus. E aqui eu quero mostrar a vocês que não existe mais essas diferenças, nós somos iguais perante o Senhor. E como cristãos, irmãos, eu acredito no poder transformador de Deus na vida do homem. Quero dizer a você que me assiste essa noite, não existe caso perdido. Não existe essa história, não tem mais jeito. Não, Deus muda vidas. Inclusive mudou a minha vida que estou aqui falando com você. E dentro dessa vigilância pessoal, eu quero que você olhe para a sua vida e olhe para você. Vamos fazer o inverso, parar de apontar, perceber no outro os defeitos e não as qualidades. Esquecermos de olhar para nós mesmos. O texto bíblico de Colossenses, que eu li para você, ele continua no verso 12 e no verso 13, dizendo: portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suporte-se uns aos outros e perdoe as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoe como o Senhor nos perdoou. O que eu quero falar de vigilância pessoal é ter novas atitudes. Como eu disse a você, se despir do velho homem e se revestir do novo homem. E quando ele fala sobre suportar um ao outro, né, e se revistam, ele chama de profunda compaixão, bondade, humildade e mansidão, eu quero que você comece a entender que essa vigilância pessoal traz em si, como povo escolhido, santo e amado, a gente deve buscar se revestir de compaixão. E se revestir de compaixão, queridos, é pensar além de nós. De bondade, é pensar no outro, é se doar. De humildade, como o texto diz, entendendo que nós não somos os bambambãs, o rei da cocada. Mansidão, controlar a ira, saber lidar com as nossas emoções. E paciência, você entender que é um dia de cada vez. Vista as roupas dessas virtudes. Isso vai ajudar você a lidar com as dificuldades no seu relacionamento. Depois o texto continua dizendo: suportem-se uns aos outros e perdoe as queixas que tiverem uns dos outros. Perdoe como o Senhor lhe perdoou. Muitas vezes, queridos, o grande problema é a amargura, é a frustração, é a decepção que bate às nossas portas. E aí nós lidamos com pessoas, muitas vezes com o coração duro, porque deram espaço para esse desgaste, deram espaço para esses sentimentos de amargura que começam a corroer e destruir sua vida. Eu quero lembrar a você que o perdão vai te ajudar a lidar com essas situações, a resolver esses conflitos. Se você está disposto a perdoar e a pedir perdão, isso vai ajudar você de uma forma especial. O perdão abre portas e gera mudanças nas nossas vidas. E essas mudanças vão impactar não só você, mas todos que estão à sua volta. Lembre-se, ninguém muda ninguém, mas as pessoas mudam através da nossa mudança. Quando você começa a ter novas atitudes, novas posturas, novas condutas, isso não impacta só você. Isso contagia todos à sua volta. Isso nos faz lembrar, irmãos, que precisamos ter essa mudança. Às vezes as nossas atitudes falam muito mais e a gente nem percebe isso. Como nova criatura, nós temos novas atitudes. Nós somos uma nova pessoa. Não dá mais para continuar do mesmo jeito, sem mudar. Por quê? Eu quero lembrar que além de impactar a sua vida e a vida do seu cônjuge, vai impactar também a vida dos seus filhos.
Eu estava lendo uma matéria da revista Crescer, um estudo da Universidade Americana com 80 crianças que tinham asma. Diz que os pais que trocam beijos e carinhos podem ajudar a melhorar a saúde dos seus filhos. Vale também o contrário. Pais que brigam afetam muito negativamente a saúde e as emoções dos seus filhos. Queridos irmãos e irmãs, crianças respondem emocionalmente o ambiente em que vivem. Pense sobre isso. Que ambiente os seus filhos estão sendo criados? Quando os pais são carinhosos entre si, quando os pais demonstram afeto e se respeitam e se cuidam, eles transmitem segurança aos filhos, que se tornam mais confiantes e mais protegidos. Precisamos ter atitudes. E atitudes que mudem a nossa vida para que mude a nossa família. Por isso que o povo de Deus é um povo que deve se revestir de compaixão. Vou repetir para você que é pensar além de nós, de bondade, que é pensar no outro, se doar, de humildade, entendendo que nós não somos nada sem o Senhor, de mansidão, que é controlar a ira e saber lidar com as nossas emoções, e paciência, um dia de cada vez. Esse é o primeiro passo. Esse é o primeiro passo. Vigilância pessoal é o primeiro passo para as nossas vidas. Olhar para o nosso comportamento, como temos vivido, como as nossas atitudes têm impactado as nossas vidas e daqueles que estão à nossa volta. Observar, fazer uma anamnese da nossa vida e pedir a direção do Espírito Santo para que ele possa renovar, reformar e transformar gradativamente a sua vida e a vida da sua família. E aí Paulo continua e nos traz a ideia de algumas ferramentas de proteção. E ele diz, acima de tudo, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Essa primeira ferramenta, irmãos, que eu quero falar para você, além da sua vigilância pessoal, é o amor. Primeira ferramenta é o amor de Deus, que é esse elo perfeito, que nos liga. Deus nos capacita a lidar com situações difíceis de maneira que nós possamos alimentar esse amor. Só esse amor, através de Cristo Jesus, é que nos faz conseguir viver em toda a sua extensão esse amor por nossa família. Por esse amor, o impossível se torna possível, o irrealizável se torna realizável. Por isso que Jesus disse que devemos amar até os nossos inimigos. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho unigênito para todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amar, não por nossa capacidade de amar. Às vezes nós não temos essa capacidade, mas amar com o amor de Deus. Essa é a sua primeira ferramenta. Ame a sua família, ame o seu cônjuge, ame os seus filhos com o amor que Deus colocou sobre você. E eu quero lembrar a você, irmãos, a segunda ferramenta agora. Falamos de vigilância pessoal e agora nós estamos falando de ferramentas de proteção. A segunda é que a paz de Cristo, que excede todo o entendimento, seja o juiz em seu coração. Visto que nós fomos chamados para viver em paz, como membros de um corpo, sejamos agraciados com essa paz. A paz governando as nossas decisões. Você já pensou sobre isso? A paz governando todas as nossas decisões. A Bíblia fala que essa paz, ela não é humana, ela vem de Cristo. Ela excede o entendimento. A gente não consegue explicar. Às vezes a situação é adversa, o problema é grande, a gente não consegue explicar como essa paz nos preenche e excede todo esse momento e essa própria situação. Eu quero dizer a você, meu irmão, deixe essa paz governar a sua vida. Deixa ela governar, principalmente quando você tiver que tomar algumas decisões. E por fim, a terceira ferramenta. Essa é uma das principais, queridos. Deixe a palavra de Deus habitar em você.
Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem, aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seus corações. Deixa a palavra de Cristo entrar na tua família. Deixa a palavra de Cristo entrar no teu coração. Deixa a palavra do Senhor habitar sobre a sua vida. Porque no ditado popular diz que a boca fala do que o coração está cheio. De que o seu coração está cheio? O que permeia o seu coração? Será que é a palavra de Deus? Eu quero fazer um apelo a você, deixe o seu coração se encher da palavra de Deus. Tenha um tempo com Deus todos os dias. Faça um devocional. Gaste tempo na presença do Senhor. Porque se nós não temos conhecimento das Escrituras Sagradas, da palavra do Senhor, fica difícil nós lembrarmos, através do Espírito Santo, daquilo que nós não conhecemos, que nós não sabemos. Como é que nós vamos lembrar do Evangelho se nós não o conhecemos? Fica difícil, então, trazer à memória aquilo que nos traz esperança, se nós não conhecemos as Escrituras e o poder de Deus. Talvez aquele direcionamento, aquela resolução que você poderia ter, fica muito mais difícil trazer à memória a palavra. Precisamos conhecer a palavra do Senhor. E outro ponto fundamental, irmãos, o texto também nos fala de cantar louvores. Essa é uma maneira fantástica de trazer à memória a palavra de Deus. Tem músicas que marcam. A música nos ajuda muito a guardar a palavra. Isso é científico. Por isso nós lembramos de músicas em momentos especiais da nossa vida. A música, ela nos traz esse momento de adoração, de contemplação e de lembrar dos grandes feitos do Senhor sobre nós. E eu quero, meu querido irmão, encerrar essa palavra dizendo a você, tenha uma vigilância pessoal. Olhe para você e veja o que você precisa mudar. Segundo, use as ferramentas de proteção, o amor, a palavra de Deus sobre a sua vida, que habite no seu coração, para que você possa caminhar diante da vontade de Deus, junto com a sua família. E é isso que eu quero deixar para você nesse momento. Isso é que nos vai ajudar nessa caminhada. Tudo é possível, meus irmãos. Quero dizer a vocês essa noite, se tivermos uma compreensão do que é o Evangelho, se tivermos uma compreensão clara de quem Jesus é e do que Ele fez por nós. Eu quero encerrar essa palavra deixando para você um grande abraço e dizendo que você conte conosco. Estamos aqui para caminharmos juntos, aprendendo do Senhor para as nossas vidas e para as nossas famílias. Deus abençoe você poderosamente. Mas quero deixar agora um aviso para você e um convite. Sábado, dia 23, nós teremos um evento de casais que será maravilhoso. Eu quero convidar para você estar conosco. Convide pessoas para estarem conosco, recebendo a palavra de Deus para o matrimônio delas. Eu vou deixar aqui no vídeo o cartaz do nosso evento para que você possa fazer sua inscrição, estar conosco neste sábado, para que você tenha um casamento abençoado por Deus. Amém? Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.